Ei, se você tem uma Bíblia com você, quero que vá ao livro de Mateus, capítulo 1. Estamos em uma série simplesmente chamada Natal em Outro Nível, que realmente representa Cristo em outro nível. E eu acho que o que eu poderia fazer no próximo ano é dar uma mensagem bem técnica sobre o Natal, sobre as profecias e como tudo se conecta e se une. Mas o que eu realmente queria fazer nesta temporada de Natal em particular é ser o mais prático possível ao olhar para as vidas daqueles que estão ao redor desta história. E então, esta manhã eu quero falar com você e te digo, preste bem atenção. Esta manhã, porque isso é tão prático quanto pode ser quando se trata do que Deus quer da sua vida. Quero falar com você esta manhã sobre a fé no Natal, que tudo o que sabemos agora sobre o Natal veio graças à fé de outros. E então, Mateus, capítulo 1, só quero ler a história para refrescar sua memória. Depois vamos fazer referência de um lado para o outro, realmente entre Mateus e Lucas, porque você encontra diferentes componentes da história do Natal nesses dois livros. Então, começando no versículo 18 de Mateus, capítulo 1, a Bíblia diz que o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Ela explica claramente que quando sua mãe, Maria, estava comprometida com José, antes de se unirem, descobriu-se que ela estava grávida pelo Espírito Santo, e José, seu esposo, sendo um homem justo, que só significa estar bem com Deus, não querendo desonrá-la, planejou deixá-la em segredo. Mas quando ele considerou isso, eis que um anjo do Senhor apareceu a ele em um sonho. José, filho de Davi, não temas em tomar Maria como sua esposa, porque o menino que foi concebido nela é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você lhe dará o nome de Jesus. E você vê isso? Escute-se. Digo, toda vez que Deus fala sobre este filho, fala de Jesus. E eu acho que isso é importante se você está aqui na sala e ainda não decidiu seguir a Cristo, se você não chegou a um lugar onde tem certeza de que seu último suspiro aqui será o primeiro no céu. Uma coisa que você deve saber sobre o Natal é que Deus disse desde muito cedo, não há cruz, não há ressurreição, nada disso está acontecendo. Mas até o anjo disse isso a José, porque ele salvará seu povo do que de seus pecados. Agora tudo isso aconteceu para cumprir o que foi dito pelo Senhor através do povo. E você realmente pode ver isso ao longo do Antigo Testamento. Deus simplesmente está cumprindo o que ele disse. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que se traduz como Deus conosco. E então, isso é o que eu quero que você veja esta manhã. Agora imagine que estão dizendo todas essas coisas a José, mas eu quero que você veja a resposta dele no versículo 24, que diz isso. José despertou do seu sonho e fez o que o anjo do Senhor lhe havia mandado. Ele foi obediente a Deus e tomou Maria como sua esposa, mas a manteve virgem até que ela deu à luz um filho. Lhe deu o nome de Jesus. Isso é algo incrível. Em outras palavras, cara, ele mudou a vida dele, mudou o plano do casamento, mudou tudo isso porque Deus tinha falado com ele. E então você pula para o capítulo 2, versículo 1, que diz isso, e isso é realmente importante. Agora, depois que Jesus nasceu em Belém, e por sinal, passou um tempo considerável aqui na Judéia nos dias de Herodes, aqui está o que diz. Alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém. Agora, eu quero dizer a vocês, e nem sempre vemos isso, mas a história do Natal realmente nos lembra uma das maiores necessidades, escute com atenção, que você tem para a sua história. Deus não terminou de escrever histórias, só espero que a gente sempre se lembre disso. Tão frequentemente podemos ir à Bíblia e ler sobre todas essas pessoas na Bíblia e pensar, bom, aí está a Bíblia e aí está o cristianismo. Mas a realidade é que Deus não terminou de escrever a sua história, Deus não terminou de escrever a sua história, Deus não terminou de escrever a minha história. A realidade é que todos os que já viveram ainda estão vivos em um ou dois lugares, de acordo com a Bíblia. Então Deus ainda está escrevendo a sua história. E a realidade é que você vê na história do Natal o que Deus quer ver. Escute com atenção em cada uma das suas histórias. Faça o mais individual possível. Deus quer a mesma coisa que se encontra na história do Natal, na sua história pessoal. Anote isso esta manhã. É a fé. Cara, isso é o que realmente ressoa com todos na história do Natal. Na verdade, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, a maioria de vocês conhece esse versículo. A pergunta nunca é se você sabe. A pergunta é, você vive isso? A pergunta nunca é se você sabe. A pergunta é, você vive isso? Você pode saber disso, mas não viver isso. E então a realidade é, veja o que a Bíblia diz, sem fé o que é impossível agradá-lo. Se eu pensar nisso por um momento, se eu te dissesse esta manhã que é impossível respirar sem oxigênio, acho que todos nós saberíamos, sim, essa é uma declaração impactante. Essa é uma declaração factual. Se você tirar o oxigênio da sua vida, a vida não vai ser o que foi criada para ser. Isso é o que ele está dizendo. Se você realmente tirar a fé da sua vida nunca vai ser.
que estava destinada a ser. Você foi criado para respirar oxigênio. Você sabe o que Deus te diz em Hebreus capítulo 11? Você foi criado para viver pela fé. Você foi criado para ser alguém que assume riscos, que prospera, que se lança, que acredita. Um seguidor confiante do Deus que pode fazer o impossível. Isso é realmente o que a Bíblia está te ensinando. E sem fé é impossível agradá-lo. E falando de Deus, veja isso. Porque quem se aproxima de Deus deve crer que Ele é. Só precisa acreditar em tudo sobre Ele. E que Ele recompensa aqueles que o buscam. Pense nisso por um momento na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças, nos seus riscos, no que quer que neste momento da sua vida Deus possa estar te chamando. Ele diz, escute, é impossível se você não viver pela fé. Sabe, você reduz muito da vida cristã a 2 palavras. Tem 2 palavras que eu estou te dizendo. Se você realmente quer experimentar tudo o que Deus tem para você, se você realmente quer viver a vida que Deus quer que você viva, se você quer ter o que Deus quer que você tenha, tem 2 palavras que você precisa aprender e integrar na sua vida. Uma é amor e a outra é fé. Anote essas 2 palavras porque sua vida vai ser julgada com base nessas 2 coisas. Eu só digo a vocês, pessoal, a Bíblia é forte em amor e é forte em fé. Pense no que Jesus disse. Ele disse que o maior mandamento é amar a Deus com todo o seu coração, alma, mente e forças. Ame a Deus com tudo que você tem. E então a maneira de saber se você ama a Deus é amar o seu próximo como a si mesmo. Você está sendo amoroso com seus vizinhos? Porque se você ama a Deus, você vai amar o que Deus ama. Se você não ama a Deus, vai ter dificuldades para amar o que Deus ama. E então a Bíblia diz uma e outra vez, tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o que eu quero mostrar a vocês esta manhã é que vocês podem ver a fé ao longo de toda a história do Natal. Você vê isso em Maria. Veja mais sobre o que Maria faz. Que passos de fé ela toma no capítulo 1 de Lucas. Só anote isso. Mas a Bíblia diz que quando o anjo a visita, lemos que o anjo visitou José, mas quando o anjo a visita, porque Maria tem um pouco de mim e conheço vários, Maria tem um pouco de vocês. Posso dizer isso a todos? Porque quando o anjo aparece e fala com Maria, escuta o que ela diz. Como pode ser isso se sou virgem? Ela diz como o que você está dizendo, o que você quer, o que você deseja, o que você planejou para a minha vida. Deus, eu nem consigo entender como isso poderia ser. Nos dizem no livro de Efésios, Paulo estava fazendo uma oração e escute a perspectiva que Paulo tem de Deus. Paulo está fazendo uma oração e nessa oração Paulo diz que ele pode fazer muito mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Essa era a visão que ele tinha de Deus. Essa era a percepção que ele tinha de Deus, que na minha vida, quando vou até Ele, quando o busco, estou indo a alguém que pode fazer muito mais na minha vida, no meu casamento, nas minhas finanças, com meus filhos. E estou indo a um Deus que pode fazer muito mais do que eu poderia pedir ou imaginar. E Maria vem e diz, como pode ser isso se sou virgem? Mas escute isso, o anjo diz isso, não perca. Versículo 37, se você quiser anotar, porque nada é impossível para Deus. Agora ela estava dizendo, escute isso com atenção, o anjo está dizendo a Maria, como na sua vida, na sua circunstância, a que Deus está te chamando. Se alguma vez houver uma mensagem que você precisa entender e captar, especialmente se eu vou ser seu pastor, é isso. Você precisa ser uma pessoa, temos que ser um povo de fé que onde quer que Deus nos chame a ir, o que quer que Deus nos chame a fazer, nossa resposta seja, você sabe melhor do que nós, você vê mais do que nós, vamos seguir o seu caminho. E eu te digo, Deus chega até Maria e ela diz, como pode ser isso? Como isso poderia acontecer? E eu só digo a vocês, o anjo diz, deixe-me ser claro com vocês, nada é impossível para Deus. Deixe-me te perguntar, você vive assim, não há nada que Deus não possa fazer? Ou você volta e julga igrejas, e julga as pessoas, e julga as circunstâncias, e faz julgamentos sobre as vidas delas, e julgamentos sobre a sua vida? Que realmente não acredita que Deus pode fazer qualquer coisa? Nós não diríamos isso em voz alta, mas dizemos de outras maneiras. E então ela volta e diz isso. Olha a resposta de Maria. Maria disse, este é o versículo 38. Eis aqui a serva do Senhor, que se faça segundo a sua palavra. Você disse isso, estou confiando, estou acreditando. E isso resolve. Você vê a fé em José em Mateus capítulo 1, versículo 24. Eu adoro isso. Olha o que a Bíblia diz. Deus vem e diz algo. E às vezes podemos pensar, se eu tivesse um anjo que aparecesse, se eu tivesse algo que me dissesse que Deus te deu um livro. Deus te deu um livro. A Bíblia diz que José acordou do seu sonho e fez o que o anjo do Senhor lhe havia mandado. Tomou Maria como sua esposa? Seria como se eu estivesse pregando. Talvez Deus esteja falando ao seu coração e dizendo que você não está tratando sua esposa assim. Você não está gastando seu dinheiro assim, em qualquer área da sua vida, onde a Bíblia contradiz a forma como você está fazendo, e isso é o que você faria imediatamente. Diria que estou ajustando minha vida para me alinhar com o que me foi dito. Isso é o que José fez, isso é fé. Estou ajustando minha vida, ajustando minha perspectiva,
A Bíblia diz que ele ia deixá-la, mas fez todos os ajustes, porque é simplesmente a palavra que Deus lhe falou. Você vê isso nos pastores? A Bíblia diz que os anjos aparecem e dizem a palavra de que, olha, aqui é onde você vai encontrá-lo, e assim será. E literalmente a Bíblia diz, em Lucas capítulo 2, versículo 15, quando o anjo aparece aos pastores, quando os anjos tinham ido embora para o céu, os pastores começam a dizer uns aos outros, vamos direto a Belém então, e vejamos essa coisa que o Senhor nos fez conhecer, sem dúvida, sem medo, né? E se não for verdade? E se isso não é o que está acontecendo? Simplesmente respondem completamente. E então os magos, quero dizer um versículo aqui, só quero que vocês vejam isso, mas em Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 2, acabamos de ler, escute isso. Agora, depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias de Herodes, o rei, e lembre-se de todas as pessoas que não viram o que estava acontecendo, não viram o que estava ocorrendo. Já passou tanto tempo desde que Jesus está ali e diz que os magos do leste chegaram a Jerusalém. Isso soa como uma pequena declaração, mas esses homens, pensem nisso por um minuto, acabaram de viajar 500 milhas. E tudo isso, tudo que você vê na história do Natal foi um impacto de fé. Foi um impacto de agir sobre o que Deus havia dito, agir sobre o que foi dito. E me pergunto quantas das nossas igrejas hoje em dia não estão vendo um milagre, porque as pessoas não agem sobre o que Deus disse. Quero dizer, não agem na direção e nos planos e nos propósitos de Deus. E, no entanto, o que você vê para obter a história milagrosa do Natal é gente agindo, respondendo à palavra que Deus lhes havia falado. Agora, para entender isso, devemos perguntar, é uma pergunta óbvia. O que é a fé? Para entender o que isso significa, você precisa entender o que a Bíblia quer dizer quando usa a palavra fé. No Novo Testamento grego, há duas palavras. Entenda isso. Há duas palavras para fé. A primeira é esta, escute. A primeira significa simplesmente acreditar que o que alguém disse é verdade. Então é simplesmente, olha, um dos pontos da fé é que você disse e eu vou acreditar, vou confiar nisso. A segunda palavra, escute isso, implica não só acreditar e confiar, mas ter um compromisso com essa declaração ou pessoa. Em outras palavras, quando a Bíblia diz que José se levantou e foi e fez como o anjo lhe havia dito. O que está dizendo é que não só tomou a palavra, o que você disse, mas se comprometeu com isso. José agiu em consequência, como dizer, realmente acredito tanto que vou ajustar minha vida, ajustar meus modos, ajustar minhas direções para fazer parte disso. Isso é o que é a fé que salva, por isso falamos da fé que salva. Nós ouvimos as boas novas de Jesus Cristo. O que nos foi dito ali na história do Natal é que este Salvador veio para lidar com os nossos pecados. Ele veio a esta terra e nunca pecou. Você e eu viemos a esta terra e a Bíblia diz que todos nós pecamos. Cristo veio e nunca pecou, mas ainda assim recebeu a cruz. Ele recebeu a surra, ele recebeu o castigo, ele recebeu a morte, ele recebeu o túmulo, mas ele fez isso por você. Ele tomou a ira de Deus onde não se devia ir, apagando a ira por você. Isso é o que ele fez. E a fé que salva não é só que eu tomo Deus pela sua palavra, que Cristo veio, tomou a ira, a pena, o castigo pelos meus pecados, mas agora estou comprometendo minha vida, comprometendo meu futuro, comprometendo minha eternidade a acreditar e confiar e ver que essa é a resposta. Jesus realmente é o Messias? Isso é a fé que salva. Agora, a Bíblia usa 3 palavras para ensinar o conceito de fé, o conceito de crença e o conceito de confiança. Agora, eu quero que você me escute, 3 palavras diferentes que ele usa, mas eu quero que você me escute. Digam amém se entenderam. Estou animado por esta manhã. Posso dizer isso a vocês. Como eu fico emocionado, eu me acelero. Alguém pode dizer amém? Vamos, ouça, só estou te dizendo isso. Então ele usa 3 palavras diferentes para nos ensinar confiança, fé, todas essas coisas. Agora, escutem quando eu digo isso. Em grego, as 3 palavras são palavras de ação. Vejo tanta fé hoje em dia que não é fé de verdade, porque a fé é ação. A fé não é falar pelas costas das pessoas. Não se trata de manipular e coagir para que você avance. Não se trata de dizer, bem, deixa eu ver o que posso fazer para conseguir isso e obter aquilo e tudo mais. Isso não é fé. Isso não é fé. Ei, a fé é uma palavra de ação. Isso é o que isso significa. O que Deus disse é no que você confia e age com base nisso e não age em mais nada. O que Deus diz sobre a sua vida. O que Deus declara sobre a sua vida. Porque você tem fé nele. Fé no que ele disse. Você age no que ele fez. E isso é o que você vê em todos os mágicos. Leem um pouco e agem. Os pastores escutam uma história e agem. José recebe uma história e age. Maria recebe uma história e age. Isso é o que você vê ao longo de toda essa história. Agora, eu quero dizer isso, a fé não é algo que se possa explicar literalmente em uma única frase. Vou te dar um monte de pequenas declarações. Já que você não pode reduzir a fé a uma única declaração. Você poderia dizer isso, e eu acho que é uma boa maneira de dizer. A fé é confiar em Deus completamente, mesmo quando você não consegue ver tudo completamente. Acho que essa é uma das maiores declarações de fé que você vai encontrar. Você pode confiar em Deus completamente, mesmo que você nunca veja tudo completamente. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes
que nenhum homem pode medir a obra de Deus do começo ao fim, como você nunca vai ver a história completa. Então a fé, eu estou confiando em Deus completamente, mesmo que eu não entenda tudo completamente. Mas a fé tem muitos aspectos, e assim, esta manhã eu quero te dar algumas declarações de fé da história do Natal. Mas escutem, eu quero que esta manhã faça uma diferença na sua história, no seu casamento, nas suas finanças e na sua vida. Mas eu também queria fazer uma declaração sobre a nossa história, sobre o que Deus faz conosco e na nossa igreja, e como falamos e as coisas que dizemos. Porque tão frequentemente dizemos coisas que não são de fé, tão frequentemente dizemos coisas que não são piedosas, que não são verdadeiras, e falamos essas coisas sobre a nossa vida, em vez de falar fé sobre a nossa vida. E eu vou te dar declarações. A primeira é esta, anota isso. A fé é acreditar em Deus mesmo quando eu não o vejo. Então, eu não tenho, eu não vejo, eu não estou tocando, eu não estou experimentando, mas mesmo assim eu vou acreditar em Deus, que eventualmente Deus vai entregar. A Bíblia descreve a fé assim, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Esta é a definição da Bíblia. Hebreus 11:1 diz, agora a fé é a certeza do que se espera. Eu não estou segurando, mas eu tenho a certeza, a convicção das coisas que não se veem. Escutem, todos que colocam sua fé em Jesus Cristo vivem de acordo com essa definição bem aí. Porque você diz, escutem o que a Bíblia diz. Você vem a Cristo e tem vida eterna, você não obtém a vida eterna, você tem vida eterna. E a realidade é que o que a Bíblia te ensinaria é, ei, você tem isso mesmo que não consiga ver, mas você está se agarrando a isso até que consiga ver. Isso é o cristianismo, o que a Bíblia ensina. E a Bíblia diz, isso é vida para nós. Agora, parece contraditório às vezes. Não admitimos que me custa o que acabei de dizer, né? Parece uma contradição. A Bíblia diz, pense nisso. A Bíblia está dizendo que a fé é o futuro no presente. Bom, agora vocês juntam essas duas coisas, ouviram o que acabei de dizer. Isso é o que a Bíblia ensina. Na verdade, pensem nisso. Ele está dizendo que está absolutamente certo daquilo que não vê. Agora, olha, o homem diria que ver é que agora estão ouvindo. Homem, estou orgulhoso de vocês esta manhã, né? Mas Deus diz que crer é ver. E você vê isso ao longo da história do Natal. Vê José, vê Maria, vê os pastores, os magos. Todos acreditam antes de poder ver. Agora pensem nisso por um minuto. Jesus não está aqui. Ele não está na história até que você chegue aos magos, né? Quero dizer, tudo isso foi falado por Deus. Confiaram nisso? Vocês acreditam? Tomaram Deus pela palavra? Você sabe qual é o maior desejo de Deus para você nesta vida? Tome Deus pela palavra. Confie no que Ele diz. E por sinal, toda vez que você diz algo assim, sempre pensamos em termos de moralidade. Eu te digo, escuta, Deus fala em termos de moralidade, mas Deus fala além da moralidade. Deus fala em risco. Deus fala sobre ir atrás das coisas e crer nele para que você possa realizar coisas, não apenas em termos de moralidade. Acho que às vezes pegamos o cristianismo e o reduzimos apenas à moralidade. A moralidade é algo grandioso nas Escrituras, mas há toda essa mentira, onde nos tornamos estrelas como no céu, nos tornamos uma luz na colina, nos tornamos como se nossa vida fosse tão diferente, tão destacada, tão incrível por Deus e por quem Ele é, que o mundo não pode evitar perceber. Mas às vezes simplesmente nos sentamos em nossos lugares e pensamos, bom, se eu não fizer nada de errado, está tudo bem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode viver a vida mais moral de todas, mas onde você assumiu riscos, onde você se lançou na vida, aonde você foi que Deus te chamou para ir e você não sabia que podia ir, mas é Deus quem te leva até lá. Amém? Agora escutem, alguns de vocês, até mesmo homens, ele estava agindo como se a moralidade não fosse grande coisa. Vocês não estão ouvindo esta manhã, só estou dizendo, me escute. Cristo é mais do que proibições, tem um monte de fazer, de ação, de ir atrás disso. E só quero deixar isso claro. Escutem-me, você deveria anotar isso. A fé não é confiança sem evidência. 2001. Só quero dizer que enquanto falo sobre a fé não é confiança sem evidência. Você diz, espera um minuto. Pastor, você fala de coisas não visíveis. Escutem, Deus deu evidência a Maria, deu evidência a José. Ele deu evidência aos pastores, aos magos. Acabamos de falar sobre os anjos e o que estava acontecendo. Houve uma profecia, havia profecias que são atraentes. Atraiu os magos que quando chegaram começaram a perguntar como, onde se supõe que devem ir. Como ouvimos que isso foi dito, todas essas coisas. Então escutem, a fé é uma resposta à evidência, não uma crença sem evidência. Quero dizer isso mais uma vez. A fé responde à evidência, não é crença sem ela. Nos cercam todo tipo de evidências. Pensem nisso para alguns de nós que não dão à Bíblia a prioridade que já dão em suas vidas. Pensem nisso. A Bíblia é uma coleção de 66 livros. Foi escrita por 40 autores diferentes. A maioria desses autores nunca se conheceu, né? Pense nisso por um minuto. Foi escrita em 3 continentes diferentes. Foi escrita durante mais de 1.500 anos. Há outro livro como este no mundo, e no entanto tudo tem uma única história, um único tema, uma única mensagem, todo o caminho até o céu. É um livro incrível e Deus te deu isso.
Sabemos, com base nas Escrituras, que eu vou fazer isso no próximo ano. Vou te guiar pela tecnicidade do Natal. Se o Senhor nos permitir chegar e se Ele não voltar, esse vai ser meu plano. E você pode ir às Escrituras. E dependendo de quem você lê e da forma como interpretam certos versículos, há mais de 300 profecias que foram escritas centenas de anos antes da vida de Jesus Cristo. E, no entanto, a vida de Jesus Cristo cumpriu isso como se o tivessem conhecido e escreveram sua história perfeitamente. Então a fé é uma resposta à evidência, não uma crença sem evidência. Vou te desafiar esta manhã a ter fé em Deus. Vou te desafiar a olhar para a sua própria vida e dizer, para onde estou me lançando? Que se Deus não intervir, definitivamente vai falhar. A maior parte do cristianismo podemos segurá-lo em nossas mãos, podemos vivê-lo em nossas vidas e é sobrenatural. Como você poderia produzir algo que é sobrenatural? Porque você é natural. Não há como produzir o sobrenatural sem se conectar com o sobrenatural. Então o sobrenatural age através do natural. Somente o sobrenatural pode fazer isso. Vocês entenderam isso? Aí está o cristianismo para você. Então, como você poderia produzir isso? Eu te digo, onde quer que Deus me leve, o que Ele fizer, onde eu for, tenha certeza, foi Ele e não eu. Porque Ele é quem pode construir uma grande vida. Então, vou te pedir para correr alguns riscos. Vou pedir que vocês deem alguns passos de obediência. Mas não estou pedindo que tenham fé sem evidência. Olha, sabemos com base na palavra de Deus que Ele é verdadeiro. Você tem que anotar isso. Sabemos que Ele é verdadeiro segundo as Escrituras. Eu lhes dei versículos aí. É impossível que Deus minta. Escutem, podemos crer, agir, responder a cada promessa que Ele nos dá. Porque Deus sempre diz a verdade. Sabemos que Ele é fiel segundo as Escrituras. Se Deus algum dia quebrar uma promessa, então Ele deixa de ser Deus. Deus sempre vai cumprir suas promessas. Agora o desafio é alguém dizer amém para me fazer sentir normal. Ele nem sempre trabalha no horário do Chris Dixon. Ajuda-me, Jesus. Ele nem sempre faz o que eu desejo. Ele nem sempre faz do jeito que eu quero que Ele faça. Ele nem sempre responde como eu quero. Escuta isso, Ele nem sempre faz através das pessoas que eu quero que Ele faça, né? Ouviram o que eu disse esta manhã? 200 mil? Nem sempre faz isso através das situações que eu esperaria que fizesse. A Bíblia diz que Ele é imutável. Vocês sabem disso, pessoal? Anotem se vocês souberem. Significa que Ele nunca muda. Claramente, Ele nunca muda. Sabem, uma coisa que me irrita é quando dizem coisas como essa. Dirão que quando você vê o Antigo Testamento, Deus já não faz isso. E Deus não faz aquilo como fazia no Antigo Testamento. Deus nunca muda. Agora me escutem. A Bíblia fala de uma vez em que o sol parou. Chris Dixon não precisa que o sol pare. Então Ele não está fazendo isso porque eu não preciso. Mas o que eu realmente preciso é para cumprir suas vontades e seus propósitos. Você pode acreditar que é isso que Ele vai fazer? Esse é o tipo de Deus que Ele é. E Ele nunca muda. Ele cumpriu no passado, cumprirá no futuro. E cada uma de suas promessas é para sempre. A Bíblia diz que Ele é amor. As promessas dele estão sempre baseadas no que é melhor para você. Você deveria pensar nisso por um minuto. As promessas de Deus são para o seu bem. Não é que eu tire a glória dele. As pessoas sobem e falam da glória de Deus. Não é sobre o seu bem? Não, você não pode separar isso. Isso é como pegar Deus e desmembrá-lo e separá-lo. Você não pode fazer isso com Deus. Em outras palavras, Deus tem a habilidade perfeita de obter a sua glória enquanto produz o melhor para você. É isso que faz Deus ser Deus. Agora, não podemos entender isso. Deus age para o seu bem, mesmo que pareça ruim. Quantos podem dizer que viveram isso, pastor? Amém. Eu experimentei isso, mas pense nisso por um minuto. Quero dizer, Deus demonstrou seu amor por nós na cruz. Quando Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, Ele morreu por nós. Escuta, se Ele te amou o suficiente para demonstrar seu amor através da morte de Jesus Cristo, pagando pelo que você fez de errado, como Ele não te amaria o suficiente para fazer o que é melhor para a sua vida? Sabemos que Ele é onisciente. Deus conhece cada detalhe de cada situação. Eu não preciso me levantar e dar a Deus um relatório do noticiário da CNN. Ele é onipresente. Ele nunca te deixa, nunca te abandona. Os olhos de Deus estão sobre você. Nunca vou esquecer que há pouco tive um daqueles dias difíceis. Sei que vocês são melhores que eu e nunca têm, mas eu estava tendo um daqueles dias difíceis. E entrei no carro e literalmente nunca ligo o rádio. Nunca ligo o rádio, eu sempre deixo meu telefone ligado. Então é um podcast que estou ouvindo, ou minha própria seleção de músicas, ou o que quer que seja. Mas eu estava passando por um daqueles dias de autopiedade, apenas um daqueles dias em que eu não gostava de onde estava, nem do que tinha que fazer, e tudo isso. E cara, eu te digo, uma música toca no rádio. E foi como se Deus estivesse sentado ao meu lado e me cantasse e me dissesse: isso é o que você precisa lembrar. Isso é no que você precisa manter seu foco. Esse é o poder da adoração para alguns. Esse é o poder da adoração. Deus deu as palavras perfeitas, o dia perfeito, o cenário perfeito. Por quê? Porque Ele me ama, porque Ele se importa comigo. Porque Ele sabe, porque Ele se preocupa comigo. Porque Ele sabe, para estar no meu melhor momento, eu preciso ter confiança nele. Não em mim, mas nele. E então Ele fala as palavras de confiança para me manter ali.
Ele é onipotente para todos que pensam, não consegui fazer isso no meu casamento, não consegui fazer isso nas minhas finanças, nunca conseguiu me levar lá, nunca conseguiu. Nada é difícil demais para ele. Agora eu quero que você me ouça, todos atentos. O cristianismo nunca é fé sem evidência. Não é o que é. O cristianismo nunca é fé sem evidência. Este é o Deus que tem todo tipo de evidência. A Bíblia diz, veja a criação e diga que há evidência. Você sabe o que é fé? Escute com atenção. A fé, sem sempre ter a explicação. Todos nós conhecemos isso. A fé nem sempre é ter a compreensão completa. Isso é o que é a fé. A fé é saber quem é Deus. Confio nele, sei que ele pode conseguir, sei tudo o que é necessário sobre ele, já que ele se revelou, deu evidência. A luta parte da fé é não entender completamente pelo que estou passando. Eu não tenho a perspectiva completa, eu não tenho todas as respostas. Então o que eu vou ter que fazer é me agarrar às respostas daquele que conheço quando estou em circunstâncias que não conheço. Mas nunca fé sem evidência. Cara, eu não podia esperar para pregar isso. Eu posso dizer isso a vocês e fico feliz que se eu não fiz bem, tenho outra oportunidade aqui em um instante. Mas essa é a história do Natal. E por isso algumas coisas, escutem-me, têm que ser acreditadas antes de vê-las. Saber, pense nisso, por um minuto, nos associamos há 40 meses. Eu me tornei o pastor desta igreja há 40 meses e começamos nossa jornada de fé juntos. E eu realmente vim aqui acreditando que Deus usaria nossas vidas e serviço. Acho que muitos vêm aqui porque acreditam que Deus usaria sua vida e serviço para fazer a diferença. Começamos com a missão Ame Sua Cidade. Cheguei aqui e Randy Cameron, que está na equipe, tomou a iniciativa e liderou para nos ajudar com essa missão Ame Sua Cidade. Posso dizer uma coisa a vocês, igreja? Nos últimos 365 dias, fizemos 109 iniciativas para servir a nossa cidade. Através dessa missão, podemos dar um aplauso de louvor a Deus. Em 365 dias, fizemos 109 iniciativas para literalmente impactar nossa cidade e fazer a diferença. E o que aconteceu foi, escuta, chegamos em dias difíceis, dias desafiadores. Esta igreja passou por dias difíceis e desafiadores. Mas sabe o que vocês fizeram através da dificuldade e dos desafios? Muitos começaram a servir, muitos começaram a dar. E por certo, e louvo a Deus por isso, quero que saibam, nunca vou tomar como garantido o privilégio que é estar aqui e ter a oportunidade de influenciar suas vidas para a glória de Deus. Mas pessoal, hoje teremos mais de 1000 pessoas a mais do que no primeiro domingo em que me votaram como pastor desta igreja em nossa propriedade para a glória de Deus. Gente vindo à fé em Cristo, gente se salvando. Você pode bater palmas mais alto agora? Este não é o campo de golfe. Amém. Este é um lugar onde louvamos a Deus e glorificamos a Deus. E você não pode negar isso. Olha, aquelas pessoas não estavam aqui. Você não estava aqui. Temos 3 que vamos batizar no segundo serviço esta manhã. Eu não estava aqui, não conseguimos ver, não fizemos, não. Mas o que fizemos foi dizer, vamos fazer o que Deus diz, não importa nossas circunstâncias. E o avivamento deste lugar já começou, por quem ele é, como trabalha e o que faz. E alguém diria, por que tudo isso importa? As pessoas aqui estarão no segundo serviço, que os casamentos foram impactados. Reunião de pessoal esta semana, nós compartilhamos. Gostamos de compartilhar. Estamos celebrando histórias porque ouvimos histórias em diferentes lugares e coisas. Uma pessoa disse que nunca tinha estado em uma viagem missionária. Foi e compartilhou a boa nova de Jesus Cristo. E houve pessoas que chegaram à fé em Cristo e estavam simplesmente se alegrando de que, cara, olha como minha vida se expandiu e chegou até aqui por quem é Deus e por confiar nele. Quando me reuni com a equipe de busca desta igreja, isso é o que eu disse a eles. Eu disse, pessoal, vocês estão em uma área muito boa, com muitas coisas acontecendo que não podem ser uma igreja para as nações. A propósito, esta não é a sua igreja. Não é a minha igreja. Não estamos aqui para nos aconchegar e passar o tempo. Nós somos a igreja do Deus vivo que precisa sair para o mundo. Precisamos ser uma igreja conhecida na nossa cidade, mas também deveríamos ser conhecidos mundialmente. Acreditamos que Deus pode usar nossas vidas e acreditamos que Deus pode fazer a diferença. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você tem que acreditar antes de ver. Quero dizer, nos dias difíceis, nos dias em que nem tudo era incrível e maravilhoso, você tem que sentar e dizer que está acreditando em Deus e que vai agir com fé e fazer o que Ele diz, não importa como você se sinta ou o que esteja acontecendo. Escrevam isso. Você está lutando hoje na sua vida, vou te dar o epitáfio para escrever sobre isso agora mesmo. Nada acontece até que alguém acredite que é possível. Nada acontece até que alguém nessa relação, nessa situação, nessa circunstância, se levante e diga que não se importa quão difíceis algumas pessoas sejam. Não se importa quantos resistam, pressionem ou façam o que for. Estou acreditando em Deus. Estou dando um passo de fé em Deus e vou ver Deus fazer o que só Ele pode fazer. E Deus nos deu a cristãos que vivem assim. Eu te disse que estava animado para pregar essa mensagem, então me escute.
saia daqui, saia daqui. Não agora. E vá contar para as pessoas o que Deus está fazendo na sua vida e na vida dos que estão ao seu redor e nesta igreja. E conecte-se com as pessoas. Saia lá fora e sirva. Você sabe por que alguns de nós temos tanto tempo para tanta negatividade? Porque não estamos dando um passo de fé em lugar nenhum para servir. Você sabe por que podemos criticar cada coisinha? Porque não nos focamos no que realmente importa. Então criticamos cada coisinha porque nossas vidas não estão indo na direção que Deus queria que fossem. E posso te dizer que a direção que Deus queria para a sua vida é em direção ao lugar da fé, o lugar da confiança, o lugar da crença. Só lembre-se que a palavra de Deus para Maria não foi em vão. E Deus pode ter te trazido aqui para te dizer isso esta manhã. Deus pode ter te trazido aqui esta manhã, sua circunstância, sua situação. Os dias difíceis são dias ainda mais difíceis. Os dias difíceis, não os dias divertidos. Os dias difíceis para dizer que nada será impossível com Deus. Homem, essa é a palavra de Deus para nós. A fé é crer. Posso ver isso mesmo sem ter visto. Temos que ir mais rápido. Aqui vamos. O número da fé é obedecer a Deus quando não entendo. E a fé é obedecer a Deus, mas não entendo. Quero dizer, pensem nisso por um minuto. Deus se comunica com Maria, se comunica com José, mas não havia como eles entenderem o que Deus estava fazendo pelo mundo e o que Deus ia fazer com suas vidas. Quero dizer, Deus não disse isso a eles no começo. Ele não disse que teriam que sair daqui e ir para o Egito. Você vai ter que passar um tempo no Egito porque assumiu essa tarefa, embarcou nessa jornada. Você tem que ir a um lugar onde não quer ir, viver em um lugar onde não quer viver porque assumiu essa tarefa, embarcou nessa jornada. Não entendiam bem o que estava acontecendo e não havia como eles conseguirem nascimento virginal, salvador do mundo. Isso soa um pouco maior do que meu conceito, isso soa maior do que minha visão, e a fé é obedecer, mesmo quando não entendo. Um desafio para nós, tão frequentemente na vida, queremos essa garantia. Você sabe qual foi o maior desafio para mim ao vir aqui? Deixar uma igreja onde Deus estava agindo de maneira incrível, estávamos batizando pessoas toda semana, vendo as pessoas dizerem que a igreja tinha crescido e estava fazendo coisas incríveis. Você sabe qual foi o desafio? Não havia garantia. Não há garantia de sucesso. Não há garantia de que o que Deus fez, Ele fará de novo. Quero dizer, nada dessas coisas. E isso é o que queremos. Queremos esse conforto. E então, se eu tiver garantias e as igrejas fizerem isso, bem, você sabe, pastor, simplesmente não podemos garantir. Não há como saber. Isso seria um pouco desconfortável. E, no entanto, é aí que Deus habita. Deus habita no desconforto para te mostrar que é um Deus tão grande que pode trazer conforto no desconforto. Mas a fé sempre envolve risco da nossa perspectiva. A fé sempre envolve risco da nossa perspectiva. Estou convencido de que o que a Igreja de Jesus Cristo fez hoje é remover a fé e inserir a razão. Eles tiraram a fé e colocaram a razão, e por isso não corremos o risco e não nos lançamos. Mas quando na Bíblia, Deus alguma vez deu a alguém uma vida sem a necessidade de fé, como quando Deus veio alguma vez a alguém e disse, eu tenho um trabalho para você, mas não se preocupe, não vai levar muito tempo e não vai ser difícil. Quando Deus fez isso alguma vez, e a resposta por sinal seria nunca, Ele nunca faz isso. Acredite em mim, eu vivi o suficiente como cristão. Não, Deus simplesmente não faz isso. Ele se aproxima de um cara chamado Noé e diz, Noé, eu tenho um trabalho para você. Quero começar a civilização de novo com a sua família. Me ajude, Jesus, né? Agora vocês pensam, pastor, eu amo minha família. Construir uma arca, pense nisso. Sobreviver a um dilúvio. Noé, não se preocupe. Você nunca vai estar sozinho durante a jornada. Eu vou te dar um sinal da minha promessa e da minha presença para saber que estou com você. Exatamente o que ele fez por esses caras. Disse, vou te dar um arco-íris. Aproxima-se de Abraão. Pensa na vida dele. Ei, Abraão, eu tenho um trabalho para você. Quero que você comece um povo completamente novo. O povo de Israel. Você percebe que a Deus gosta de dar novos começos. Eu quero que você deixe tudo que é familiar para você. E eu quero que você vá para essa terra. E eu nem vou te dizer onde fica, Abraão. Mas é para lá que eu quero que você vá. E isso é o que eu vou fazer, Abraão. Quando você chegar lá, não no caminho, mas quando você chegar, eu vou dizer, aqui está você. Pensem nisso por um minuto. Pessoal, e Abraão, não se preocupe, porque eu nunca vou te deixar sozinho. Vai ter a minha presença, vai ter as minhas promessas. E ele diz, eu vou te dar um sinal. Vocês lembram qual era o sinal? A circuncisão. Se eu fosse Noé, estaria conversando com Deus. Eu penso nisso como Abraão pensa, recebe um arco-íris e eu tenho a circuncisão. Não é justo, né? É só uma prova de que a vida nem sempre vai ser justa. Ele vem até Moisés e diz, eu quero que você vá até a nação mais poderosa e quero que você a confronte e deixe meu povo ir. Eu vou cuidar de você. Ele tem um exército, você me pegou. Vamos, cara, vamos. Leia a sua Bíblia, se concentre. Eu tive pessoas ao longo dos anos na igreja que vêm e dizem, bem, você sabe, só indo para as nações e indo aqui e ali. Por que a gente faz esse tipo de coisa? Eu não disse que estaria ocupado com os assuntos do meu pai. É assim que minha vida deveria ser. Sobre os assuntos dele, o que ele está chamando, como a sua vida deveria ser.
vem a Moisés e diz: cuide dos assuntos do meu pai, tire essa gente desta terra, eu tenho um plano e quero que você vá. E ele dá a ele mais de 1 milhão de pessoas difíceis. Ajude-me em nome de Jesus. Neemias tem que reconstruir uma cidade. Davi enfrenta Golias. Esther arrisca a vida para mudar a opinião de um rei. José iria para a prisão. Daniel é lançado na cova dos leões. A missão definitiva para Jesus, Jesus, o Filho do Deus vivo, a cruz. Uma e outra vez você vê nas Escrituras que Deus chama as pessoas para essas vidas incríveis, com provas. E a adversidade, a crise e a risco. E é como se Deus estivesse, de alguma maneira, empurrando eles e nos empurrando para essa arena onde temos que confiar nele e só nele, só para que possamos, de forma que aprender que Deus é digno de confiança. Você sabe o que a Bíblia te ensinaria sobre a pressão da vida? Estão aqui para te lembrar das promessas de Deus. Que as pressões da vida estão aqui para te lembrar das promessas de Deus. Eu tenho uma pergunta para você esta manhã. Onde você precisa ter fé? Porque eu te prometo, Deus não está te chamando para ficar revisando igrejas online. Deus não está te chamando para desperdiçar sua vida e ser negativo nas redes sociais. E Deus não está te chamando para ir às igrejas e julgar cada vestidinho, cada canção e cada estilo. Deus não está te chamando para isso. Ele vai cuidar disso. Ele está te chamando a dar um passo de fé e correr riscos para se envolver com um mundo perdido e moribundo que desesperadamente precisa ver alguém como você, que o conhece e sabe quem ele é, tomando riscos para a glória do seu nome. Então, onde você precisa tomar sua ação de fé? Porque a única palavra de fé é ação. Existem 3 que o definem. Cada uma delas é uma palavra de ação. Então, onde você precisa agir, onde você precisa se ajustar. Você pode aplicar isso ao seu casamento. Você pode aplicar isso às suas finanças. Onde você precisa dar. Onde você precisa de uma mudança de coração. Você sabe qual é o fruto de Deus. Espero que você esteja ouvindo. Sempre está no galho. Nunca está perto do tronco da árvore. O fruto de Deus sempre está lá fora. Onde você confia em Deus. Na flexão, no balanço, no desafio. É aí que se encontra o fruto de Deus. E olha, uma das provas de fé, porque você vai pensar sobre isso esta manhã. Deus pode ter plantado algo forte no seu coração e na sua mente. Uma das provas de fé é quão rápido obedecemos a Deus quando Ele nos diz para fazer algo. Pense em Provérbios 3, versículos 5 e 6, 2 dos versículos mais memorizados pelos seguidores de Cristo hoje em dia. Olha o que diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Por quê? Porque nem sempre você vai entender. Por isso que esse versículo diz isso. Não se apoie no seu próprio entendimento. Por quê? Porque você nem sempre vai entender, mas em todos os seus caminhos, reconheça-o, quem ele é, o que ele faz, e ele endireitará suas veredas. Esse é o chamado a fé número 3. A fé é dar até o ponto de sacrifício, porque isso é exatamente o que é a história do Natal. Vidas viradas de cabeça para baixo que nos fazem pensar profundamente. Vidas viradas de cabeça para baixo. A todos que estão bem confortáveis esta manhã, deixa eu dizer isso mais uma vez. Vidas viradas de cabeça para baixo. A glória de Deus e pela obra de Deus. José e Maria só imaginam o resto da vida deles. Ela se ajoelhou na cruz e viu ele ser crucificado. Os magos viajaram 500 milhas. E o que eles fizeram? Trouxeram presentes. Vou ensinar uma lição importante sobre o cristianismo esta manhã. A marca da maturidade é quando você vive sua vida por compromissos em vez de por sentimentos. Não acreditam que houve dias em que Maria e José simplesmente tiveram que pensar: Deus, não tenho certeza se isso é para o que me inscrevi. Acho que houve dias em que eles simplesmente pensaram: isso é um pouco mais do que eu pensei que se tornaria realidade. E as circunstâncias? Só tenho que dizer, não consigo evitar pensar nisso. Deus, colocar a tarefa para uma mãe de ver seu filho ser crucificado em uma cruz? Agora deixe isso assentar por um minuto. Porque esse é exatamente o chamado que Maria recebeu sobre sua vida. Você já faz o que eu faço. Eu não mereço isso. Por que tenho que aturar isso? Por que eu tenho que estar aqui? Porque Deus sabe que eu faço isso. A marca da maturidade é quando você vive sua vida com base em compromissos em vez de sentimentos. A fé é escolher confiar em Deus mesmo quando o caminho é desafiador, difícil e incerto. Posso compartilhar alguns versículos com você? Salmo 126, versículo 5, 6, nova tradução viva. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto vão plantar sua semente.
fazem o que precisam fazer na vida, mas cantam enquanto voltam com a colheita. Você não sabe que às vezes os agricultores não querem sair da cama. Vamos, cara. Você não sabe que às vezes eles não querem alimentar o gado, os pintinhos, plantar. Quer dizer, eles não querem fazer todas essas coisas. Mas se eles trabalhassem em suas colheitas só quando quisessem, pouco seria feito. E assim eles se levantam cedo e semeiam, desbastam, cultivam e colhem, que são todos exemplos de como Deus te chamou para viver sua vida em Cristo. Eles fazem de qualquer forma. Posso fazer uma pequena confissão? Digam amém para saber que estão ouvindo. Nem sempre gosto de fazer o que Deus me chamou para fazer. Eu não acordo todos os dias amando viver a vida e fazendo as coisas que faço. Às vezes eu preferiria me representar do que representar Jesus. Eu só digo a vocês, as pessoas podem ser desafiadoras. Digam amém. Vamos colocar isso lá fora. E nem sempre é fácil fazer o que é certo. Nem sempre gosto de ser gentil, mas como seguidor de Cristo, também sei que não necessariamente tenho o luxo de ser grosseiro. Nem sempre gosto de ser generoso. Eu tenho desejos e anseios assim como você. E muitas vezes Deus aponta uma área da minha vida e diz que quero que você sacrifique isso pelo meu reino e pela minha causa. Nem sempre gosto de me levantar, sair, viajar e falar em alguns dos lugares que vou, mas simplesmente tomei a decisão de viver pela fé. Às vezes planto quando estou cansado. Às vezes planto quando estou estressado. E muitas vezes planto quando estou lutando. Recebi um convite para uma conferência não faz muito tempo. Foi há um tempo. Não vou nomear o lugar porque seria revelar a dor. Eu não queria ir. Sabe, eu vou porque vou cuidar dos assuntos do meu pai. E quando Deus me dá oportunidades e eu rejeito muitas oportunidades, eu realmente faço isso. Rejeito muitas oportunidades. Quero dizer, raramente passa um mês na minha vida em que eu não rejeite 3, 4, 5 por causa das prioridades. Mas vou usar cada dia da minha vida para cuidar dos assuntos do meu pai. Comprometer-se com as causas do reino. Você deveria ir por isso. Vamos. Mas eu simplesmente não queria ir. Eu informei ao Senhor. Você já fez isso saber ao Senhor. Eu informei ao Senhor. Ele já sabia. Queria ajudar porque ele tinha perspicácia. E fui por compromisso. Eu não fui por impulso. Não fui por desejo. Posso te dizer uma coisa. Cara, Deus se moveu. Realmente Deus se moveu. Saí daquela conferência tão animado quanto de qualquer outra conferência da qual saí. Provavelmente na última década, a que eu menos queria ir. Foi a que mais bênçãos recebi. Sabe por que eu acho que isso aconteceu? A fé importa olhar nos olhos dos seus detratores, fazer o que Deus te chamou para fazer, olhar nos olhos da dor, do sofrimento, das dificuldades e dos problemas. Escolher fazer o que Deus quer que você faça. Posso te dizer uma coisa? Uma das razões pelas quais eu adoro na igreja e me importa adorar é porque às vezes as coisas não são exatamente como eu quero. Os dias são duros e difíceis. Mas eu quero que Satanás e o inimigo vejam minha mão levantada dizendo que confio em Deus. Confio em Deus, mas confio em Deus. Isso é o que é a fé. E às vezes eu quero que você me ouça. Deus te chamará para fazer um sacrifício. Pode ser recursos, pode ser através de tempo e talento. Pode ser simplesmente uma área da sua vida. E pode ser que você sinta que não quer fazer isso. Mas se você não fizer, será você quem vai perder a bênção de Deus te usar. E pense nisso. No passo, quero que você pense nisso. Maria se ajoelhou ali na cruz naquele dia e viu um filho que amava morrer por pessoas que nem conhecia. E eu te prometo, ela chorou naquele dia. A Escritura deixa isso claro. Mas sabe o que? Posso te prometer que no céu hoje, sabe o que ela está fazendo? Ela está se alegrando enquanto as multidões entram pelas portas do céu, pelo sacrifício e os ajustes que Maria e José fizeram em sua vida. Isso é simplesmente bom. E então, número 4, o último, a fé é louvar a Deus antes de recebê-lo. Sabe, nós não pregamos isso na vida batista. Posso te dizer, os batistas não vão te falar assim porque têm medo. Mas a Bíblia ensina isso. A Bíblia ensina que Deus é um Deus que ama a adoração. Ele a ama e ama o louvor. É um princípio ao longo de toda a Escritura. Em Lucas capítulo 1, nos versículos 46 e 47, a Maria recebeu toda essa informação. Ela não segura o bebê nas mãos. Nem mesmo contaram toda a história. Olha o que ele faz. Versículo 46, e Maria: engrandece minha alma ao Senhor e meu espírito se alegra. Ela nem mesmo tem um Salvador. Olha o que ele diz. E meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Jesus nem mesmo nasceu e Maria está louvando a Deus do que ainda não recebeu. Vocês conhecem a história das muralhas de Jericó?
caminhem ao redor delas, não os ataquem. Não os ataquem, cantem, vor. Olha como essas muralhas desmoronam. Glória da fé. 2 Crônicas 20. É uma das melhores histórias bíblicas. 2 Crônicas, capítulo 20. A história de Josafá, onde Deus vem até Josafá e diz: envie o coro, apenas envie o coro. Você sabe o que Deus estava mostrando? A vitória na adoração, a vitória no louvor, porque a batalha eu ganho. Então mantenha sua atenção em mim. Paulo disse isso. Alegrem-se no Senhor sempre. Ouçam de novo, porque é difícil, é complicado, é um desafio. De novo eu digo a vocês, alegrem-se, tenham fé em Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta honestamente, vem aqui pense nos momentos difíceis da sua vida, pense na inveja que você sente por alguém porque ele tem algo que você quer e não tem. Pense na sua vida e nas suas circunstâncias. Deixa eu te fazer uma pergunta, você está cantando com fé esta manhã ou está falando com frustração sobre sua vida ou a vida de outra pessoa? Você está cantando com fé, falando com frustração. Olha, a fé é agradecer a Deus antecipadamente. Você louva a Deus antes de receber a promessa porque confia nele com a promessa. É crer que Deus está trabalhando no presente e que a resposta já está a caminho. Isso é fé. Confiar em Deus no visível não é nada. Fé é confiar no invisível. Esperar até receber não é fé. Confiar em Deus no que você não pode ver. Isso é fé. E se você esperar até receber, escute-me com atenção. Isso não é fé. Isso é gratidão. Não é fé. A fé é agradecer a Deus antes de receber, louvar a Deus antes de receber, adorar antes de receber e agradecer depois. Ou seja, agradecido pelo que me deste. A fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer algo. Escute-me. Deus pode fazer isso, acredite ou não. Todo mundo está bem? A fé não é apenas esperar que Deus faça algo. A fé é louvar a Deus hoje, antes da mudança, antes do milagre. E por quê? Porque não importa qual seja o resultado, eu sei que Deus tem o melhor para mim em seu coração e confio nele. Não importa qual seja o resultado, eu sei que Deus tem o melhor para mim em seu coração e por isso confio nele. E como podemos saber disso? Hebreus 11:6, aonde vamos? Olha o que diz. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima de Deus deve crer que ele existe. Mas olha o que diz. E que ele é o quê? Recompensador de quem o procura. Essa é a sua crença. Ou seja, essa é a sua crença. Escute, quando você segue a Deus, as coisas nem sempre vão sair como você quer. Quando você segue a Deus, as coisas nem sempre vão sair como você quer, mas sairão como Deus quer. E eu posso ter certeza de que Deus me ama e que Deus se importa comigo. E que Ele sabe o que é melhor para mim. Olha, a fé é confiar que Deus sabe o que é melhor para a minha vida. A fé é confiar em Deus, mesmo quando eu não entendo o plano que Ele tem. Eu gosto dessa declaração. Escutem. A fé não se trata de ter todas as respostas. Se trata de confiar em Deus no meio do desconhecido, no meio do incerto. Eu adoro o que disse Charles Spurgeon. Olha isso. Deus é bom demais para ser cruel. Ele é sábio demais para errar. Escreva isso sobre sua vida. Então, quando você vê alguém alcançando o que você quer, você não os trai. Não tenta manipular sua vida. Não fica sobrecarregado, não desiste, mas sente a pressão. Nós somos só pó. Você quer a resposta, você quer que Deus haja. É isso que somos nós. É isso que somos nós. É assim que vivemos. Mas quando você diz que Deus é bom demais para ser cruel e que Deus é sábio demais para errar, quando você não consegue seguir a mão dele, você deve confiar no coração dele. E a fé é crer em Deus. A fé é obedecer a Deus. A fé é reivindicar, aprender e conhecer as promessas de Deus. E a fé é esperar que Deus cumpra a sua promessa, mesmo quando, escute-me, é necessário confiar em Deus para fazer o impossível. Isso é o que é a fé. Mesmo quando é necessário confiar em Deus para fazer o impossível. E deixe-me te ajudar e oro. Pela razão pela qual muitos de nós estamos lutando com a vida, e eu também tive lutas, é porque estamos tentando enfrentar um problema em tempo integral. Uma vida em tempo integral e circunstâncias em tempo integral com uma fé em tempo parcial. E isso nunca vai funcionar. Eu te garanto, todos estão lutando. Escute, isso nunca vai funcionar. Como você precisa ativar sua fé. Você precisa aprender sobre Deus para saber o que dizer a si mesmo nos momentos difíceis e complicados da vida.
Você tem que aprender a acreditar que Deus tem o controle da sua vida. Então, quando as pessoas dizem coisas sobre você que não são verdadeiras e tentam atacar seu caráter e te machucar, e pessoal, você poderia dar 1000 exemplos diferentes, seja o que for, mas quando você sente que o mundo, ou as circunstâncias, ou os reinos nacionais, todo o mundo estão no controle, se você não souber o que precisa saber sobre Deus, você acreditará que essas coisas te dominarão. Você vai duvidar, vai lutar, vai ter medos, vai se sentir sobrecarregado. Mas quando você sabe o que precisa saber sobre Deus, isso te diz o que você precisa saber sobre o mundo, e isso é que Deus tem o controle, e eu posso confiar nele com o resultado. Não importa o que você faça, não importa o que eles façam. Minha confiança está nele, e ele pode fazer isso melhor do que você, e ele pode fazer isso melhor do que eles. Então eu mantenho meus olhos nele. Precisamos de uma fé em tempo integral para enfrentar os desafios que temos na vida. Por isso fazemos isso. Só vou dizer isso e vou orar por isso. Fazemos a jornada da vida em permanência. Por isso fazemos grupos de discipulado onde te acompanhamos, te guiamos a aprender a estudar sua Bíblia, a orar e a crescer na sua fé. Mas você precisa se comprometer, e oro para que este seja o ano, este próximo ano que estamos entrando. Cara, oro para que seja o dia em que você faça isso. E pessoal, oro para que nos tornemos um grupo central de pessoas de fé que se reúnam todo domingo e acreditem em Deus para coisas maiores. Porque Ele é um Deus que pode fazer coisas maiores do que você e eu jamais. Vimos, a mensagem é agora para Ele, que pode fazer muito mais do que você, eu ou qualquer um poderia pedir ou imaginar. Vamos crer em Deus por este lugar e ver o que Ele faz. Pai, muito obrigado pela sua palavra e pela sua verdade. E Deus, eu só oro para que você toque corações e oro mais do que tudo para que seu Espírito fale, dirija e guie, porque só você sabe onde precisam se ajustar, mudar, começar, se mover e agir. Em nome de Jesus oramos, amém?